Existe algo dentro de você que pulsa em silêncio. Um fogo primitivo, uma carga elétrica que se acumula entre os centros inferiores do seu corpo, pedindo expressão, exigindo direção. Essa energia não é vil, nem santa. Ela é pura potência bruta. É o que Joe Dispenza chama de energia do primeiro centro, localizado na base da coluna. Uma mini-mente, segundo ele, com seu próprio sistema nervoso, suas próprias intenções, sua própria linguagem. E essa linguagem é o instinto, o impulso por sobrevivência, reprodução, conquista. Mas o que acontece quando essa energia não é compreendida? Quando ela não é elevada, transmutada, governada? Ela se transforma em compulsão, ela se dispersa em vício, ela se esgota em ciclos que apenas repetem a programação inconsciente que você recebeu do passado. E assim, o que era para ser semente vira fumaça. A cada descarga sem consciência, a cada prazer escolhido no piloto automático, você enfraquece seu campo eletromagnético. Seu corpo se habitua ao alívio, mas sua alma se afasta da criação. Joe ensina que a verdadeira mudança acontece quando você interrompe o padrão, quando você decide que não vai mais permitir que o impulso dite sua identidade. Porque a energia sexual, quando não é mais serva do desejo, se torna serva da intenção. Feche os olhos e sinta. Imagine essa energia densa começando a se mover. Puxe-a mentalmente pela coluna. Traga-a até o coração. Respire fundo. Imagine-a cruzando o peito como um raio dourado. Essa não é uma metáfora. É bioquímica, é neurociência, é espiritualidade aplicada. Você já se perguntou por que sua vontade às vezes parece fraca? Talvez porque sua energia ainda esteja presa nos centros inferiores, porque você ainda não a elevou, ainda não a dirigiu, ainda não a reprogramou. Mas e se você pudesse? E se pudesse transformar tensão em foco, impulso em clareza, desejo em criação? A pergunta não é se você tem essa força. A pergunta é, você vai continuar a desperdiçá-la ou vai começar a elevar? Comente, eu senti isso, se algo despertou em você agora. Enquanto você escuta isso, algo em seu corpo está mudando, porque só de trazer consciência para a energia que vive dentro de você, ela começa a responder. A atenção é a força que move o invisível. Joe Dispenza diz que onde você coloca sua atenção, você coloca sua energia. E se você passou anos colocando sua atenção na fuga, no alívio, no prazer imediato, então é ali que sua energia ficou presa, aprisionada em padrões químicos de sobrevivência, dopamina fácil, repetições inconscientes. Mas agora, ao voltar sua atenção para dentro, você começa a puxar de volta o fio perdido. A energia não se perde, ela se dispersa. E tudo que foi um dia disperso pode ser recolhido, reintegrado, redirecionado. A ciência mostra que cada centro energético do seu corpo é um campo eletromagnético com memória própria. O primeiro centro, sexual, guarda medos ancestrais, traumas herdados, instintos brutos, mas também guarda a centelha da criação. E se você decidir não mais reagir a ele como um animal condicionado, mas como um criador consciente, algo mágico acontece. Você ativa a vontade, você ativa a direção. Você não nega o desejo, você o refina. E esse refinamento é alquimia. É o momento em que o corpo deixa de ser uma prisão e se torna um templo. Cada impulso vira matéria-prima. Cada urgência, um convite à presença. Visualize sua energia retornando agora, subindo pela espinha, passando pelo segundo centro, onde vivem emoções como culpa e desejo de controle. Depois pelo terceiro, onde moram a raiva, o ego, o querer vencer. Continue puxando. Chegue ao coração. Ele é o portal. O lugar onde a energia se equilibra, onde o instinto encontra o propósito. Você já se perguntou por que tantos homens poderosos caem por impulsos que pareciam pequenos? Porque nunca aprenderam a governar os centros inferiores. Eles dominaram o mundo, mas nunca dominaram o próprio corpo. E você? Vai continuar sendo comandado por seus centros de sobrevivência? Ou vai começar a construir um trono dentro de si? Compartilhe com alguém que precisa se reconectar. Você já sentiu que sua energia some depois de certas escolhas?
que há momentos em que você parece menos inteiro, como se tivesse deixado partes de si pelo caminho, isso não é imaginação, é perda eletromagnética. Joe Dispenza mostra que o campo de um ser humano muda conforme seu estado interno. Quando você se entrega ao impulso, sem intenção, sem consciência, sua frequência despenca. E o que poderia ser combustível vira cansaço. O prazer vazio cobra caro. O corpo sente, a mente turva. O coração se fecha. Mas o mais perigoso é que isso se torna hábito. Um hábito invisível, silencioso, aceito socialmente, mas que rouba sua clareza, sua coragem, seu magnetismo. E quanto mais você repete, mais a mente acredita que aquele alívio é tudo o que existe. Você se torna um servo da química. Dopamina, adrenalina, serotonina, tudo ativado por estímulos programados. É por isso que Dispenza insiste: você não é sua química. Você é o ser que pode reprogramá-la. Mas para isso, precisa sair do piloto automático. Precisa despertar. Precisa elevar a energia sexual do corpo para a mente e da mente para o campo. Porque quando essa energia sobe, ela muda quem você é. Não apenas como você se sente, mas o que você atrai, o que você irradia, o que você manifesta. Esse é o segredo dos verdadeiros criadores. Eles não reagem ao mundo, eles o emitem. Eles não vivem por impulso, eles vivem por visão. Respire agora. Traga sua atenção de volta ao corpo. Sinta onde está a sua energia neste momento. Está baixa? Está presa? Está pulsando no mesmo lugar de sempre? Então respire e imagine puxá-la para cima. Inspire com intenção. Expire com clareza. Visualize esse fluxo subindo até o centro do peito e ali se transformando em luz. Porque é ali, no coração, que a força bruta vira amor consciente. E você não precisa esperar anos por isso. Pode começar agora. Uma respiração, uma escolha, um comando interno. Comente: eu senti isso, se essa visão tocou algo em você. Há um momento na vida em que o homem desperto começa a perceber que sua força não está no quanto ele deseja, mas no que ele faz com esse desejo. Joe Dispenza nos lembra que emoção sem direção é apenas energia incoerente. E é exatamente isso que vemos todos os dias. Homens vibrando fora de si, presos em espirais de excitação sem propósito, como se a vida fosse só descarga e não criação. Mas o desejo não é o problema. O problema é o esquecimento. Esquecer que essa energia foi dada para construir, não apenas consumir. Ela é seu ouro interno, sua matéria-prima divina, sua semente de futuro. E cada vez que você a desperdiça em prazeres rápidos, está assinando a falência da sua própria potência. Joe diz: você não precisa eliminar o instinto. Você precisa treinar sua mente para dirigir a energia do corpo. Isso é neuroplasticidade. Isso é meditação aplicada. Isso é domínio interno. Um homem que aprende a respirar em vez de ceder, a elevar em vez de escapar, está forjando algo que poucos possuem: soberania. E soberania começa no invisível. Começa naquelas pequenas escolhas que ninguém vê, mas que moldam o campo eletromagnético ao seu redor. E esse campo não mente. Ele é sua assinatura energética. Ele carrega a história que você conta sobre si mesmo, com ações, não palavras. Feche os olhos agora. Imagine uma cena em que você normalmente cederia. Um momento de tentação, de distração. Agora visualize-se respirando profundamente, erguendo a coluna, trazendo a energia sexual para o coração. Sinta a diferença. Veja a cena se dissolver. Perceba quem você se torna quando não se entrega ao impulso. Você se torna presença. Você se torna foco. Você se torna a força que comanda, não a que obedece. Você já se perguntou por que os maiores homens da história tinham uma energia diferente? Talvez porque, em silêncio, fizeram essa escolha todos os dias. Vai continuar fugindo do desconforto? Ou vai começar a treinar sua mente para o real poder? Você não precisa eliminar seus desejos, precisa aprender a conduzi-los. É isso que Joe Dispenza ensina quando fala sobre elevar a energia dos centros inferiores para os centros superiores. Não se trata de negar o corpo, mas de ensinar o corpo
a seguir uma nova mente, porque seu corpo é viciado. Ele lembra dos momentos em que você buscava alívio ao toque de uma tela, ao clique de um vídeo, ao disparo rápido de dopamina que anestesia, mas nunca preenche. E ele vai pedir isso de novo. Vai chamar como quem implora por sobrevivência. Mas agora você sabe. Agora você pode observar o chamado sem responder, respirar em vez de reagir, levar a mente para dentro, enquanto todos lá fora continuam distraídos. A verdadeira transmutação começa quando você muda sua relação com o impulso. Você para de tratar o desejo como inimigo e começa a vê-lo como combustível. Uma energia que precisa ser refinada, não rejeitada, porque desejo bruto é como vapor solto, escapa, mas desejo canalizado é como turbina, move. Joe mostra que quando você dirige a energia sexual para centros superiores, especialmente o coração e o cérebro, você começa a viver em coerência, e coerência cria atração, magnetismo, intuição, clareza. Você já notou que algumas pessoas têm uma presença que preenche o ambiente sem esforço? Não é carisma aprendido, é energia retida, refinada, elevada, é campo ordenado, é biologia a serviço da consciência. Enquanto você escuta isso, respire profundamente. Puxe a energia do primeiro centro pela coluna até o topo da cabeça. Faça isso com presença. Sinta a diferença entre o corpo que busca prazer e o corpo que vibra em criação. O primeiro se esvazia rápido, o segundo se torna inesgotável. Qual deles você quer viver? A cada escolha, você escreve sua identidade. A cada respiração consciente, você planta seu futuro. Comente, eu senti isso, se algo mudou dentro de você agora. A mente tem o hábito de repetir aquilo que conhece, e o corpo, com o tempo, se torna o reflexo dessas repetições. Joe Dispenza chama isso de memória somática, emoções antigas, ligadas a experiências passadas, que continuam operando mesmo quando você acha que já superou. E sabe onde muitas dessas memórias ficam presas? Nos centros inferiores, especialmente no centro sexual, onde habitam o desejo, a sobrevivência e o apego à repetição. É por isso que, mesmo depois de prometer mudar, você pode se ver caindo nos mesmos ciclos, porque seu corpo ainda está programado para buscar prazer como fuga, não como criação. Mas isso pode ser reescrito, não com força, mas com consciência, não com culpa, mas com intenção. A prática de elevar essa energia é mais do que um ritual, é um recondicionamento neurológico. Você está treinando seu cérebro a responder de forma nova a estímulos antigos. Está ensinando sua química a seguir sua visão, não seu vício. E isso transforma tudo. Feche os olhos e lembre de uma situação que sempre te arrasta. Agora imagine-se no mesmo cenário, mas com uma respiração diferente, uma postura diferente, uma escolha diferente. Sinta o poder disso. Sinta quem você se torna quando diz não ao padrão e sim ao propósito. Isso não é repressão, é reinvenção. É a decisão de que você não será mais comandado pelo seu passado. Joe nos lembra, você não está condenado ao seu estado atual, mas precisa decidir a cada dia quem você está se tornando. E isso começa na biologia. Cada impulso que você retém, cada desejo que você redireciona, é uma declaração silenciosa de poder. É você dizendo, eu comando meu campo. Eu não sou escravo da minha química. Se eu sou o criador da minha realidade. Você já se perguntou por que certos homens parecem em paz, mesmo em meio ao caos? Talvez porque eles aprenderam a governar o mundo interno antes de tentar mudar o externo. E você? Está disposto a começar agora? Há uma força oculta em todo impulso que você resiste com consciência. Não é sobre repressão, é sobre sublimação. Joe Dispenza fala disso sem usar esse nome, mas descreve exatamente esse processo. Elevar a energia para além da biologia, transformar o desejo em intenção, e a intenção em campo eletromagnético coeso. A energia sexual é o maior exemplo disso. Quando não canalizada, ela corrói. Quando reprimida, ela sufoca. Mas quando direcionada, ela constrói. Transforma desejo em visão, excitação em magnetismo
impulso em presença. E essa presença muda tudo. Não é mais você entrando em um ambiente buscando aprovação, validação, aceitação. É você entrando e sendo inteiro, sendo suficiente, sendo fonte. Joe mostra que quando seu coração está coerente e seu cérebro em harmonia, o mundo responde. Não por mágica, mas por física. Você emite uma assinatura vibracional que altera a realidade ao seu redor. E essa assinatura nasce da sua decisão de elevar. Enquanto você escuta isso, traga sua atenção para a base da coluna. Respire profundamente. Puxe a energia para cima, vértebra por vértebra. Sinta o calor, sinta a expansão. Agora leve essa energia até o espaço entre as sobrancelhas. Visualize luz, clareza, silêncio. É aqui que a alquimia acontece. Você não está apenas respirando, está se reprogramando. Está ensinando seu corpo a viver em um novo estado. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Mais forte você fica. Porque a verdadeira força não está em dominar o outro. Está em não se perder de si. Você já se perguntou por que sente culpa depois de certos prazeres? Porque sua alma sabe que poderia ter feito algo maior com aquela energia. E agora você pode. Compartilhe com alguém que precisa dessa verdade. Você foi condicionado a buscar prazer como resposta para tudo. Estresse, prazer, tédio, prazer, dor, mais prazer. Mas Joe Dispenza revela algo inquietante. Quando o cérebro se habitua à química do prazer imediato, ele se torna dependente dela. E assim, mesmo que sua alma queira crescer, seu corpo continua programado para repetir. Você se torna um prisioneiro da sua própria bioquímica. Mas existe uma saída, e essa saída é interior. Ela começa quando você entende que a energia sexual não precisa ser liberada, precisa ser redirecionada. Ela pode se tornar foco, criação, presença, cura. Tudo depende de para onde você a envia. Joe ensina a técnica. Respire profundamente, contraia os músculos inferiores, puxe a energia para cima da coluna como se estivesse puxando uma linha de luz dourada. Faça isso com intenção. Faça isso com propósito. E algo começa a mudar. O coração se expande. A mente se acalma. O campo se ordena. É nesse estado que milagres acontecem. Porque milagres não são eventos místicos, são realinhamentos com leis naturais. Quando sua energia está em coerência, o campo quântico responde. Mas para isso, você precisa estar inteiro. Não esvaziado pelo vício, não dividido entre querer crescer e se perder no alívio. Inteiro. Feche os olhos. Lembre-se de um momento em que você se entregou ao impulso. Sinta o que ficou depois. Agora imagine se naquele exato momento você tivesse respirado, feito a escolha consciente, elevado a energia ao coração. O que teria sido criado? Um texto, uma ideia, um insight, uma versão mais forte de si mesmo? Você já se perguntou quantas obras-primas ficaram pelo caminho porque alguém escolheu prazer ao invés de criação? Quantos legados nunca nasceram por falta de direção energética? A pergunta não é se você tem essa força, é se você vai continuar desperdiçando-a. Se algo em você começou a acordar, comente: eu senti isso. Você não precisa se tornar alguém diferente para mudar sua vida. Precisa apenas reorganizar sua energia. Joe Dispenza nos mostra que o corpo é o palco onde o passado se manifesta. Cada impulso repetido, cada vício mantido, é um reflexo do que você ainda não curou, não elevou, não compreendeu. E a energia sexual, quando aprisionada no primeiro centro, se torna uma âncora. Prende você a padrões antigos, pensamentos compulsivos, carências que nunca cessam. Mas essa mesma energia, quando movida com intenção, é o veículo da libertação. Ela não é o problema. É a chave, é a semente. É o combustível bruto que precisa apenas de uma direção. Quando você decide parar de fugir de si, de parar de alimentar o ciclo do alívio e começa a construir o ciclo da presença, o corpo estranha. Ele grita, pede, exige. Mas você respira, observa, escolhe diferente. E assim você rompe com o padrão. E onde havia compulsão, nasce foco. Onde havia culpa,
nasce clareza. Onde havia repetição, nasce poder. Joe diz que a mente precisa se tornar maior que o corpo. E isso acontece no silêncio, na respiração, na decisão de manter sua energia dentro de si até que ela se refine, até que ela suba, até que ela ilumine. Enquanto você escuta isso, imagine que sua energia é como um rio. E esse rio, quando sem leito, transborda, devasta, desaparece no chão. Mas quando você constrói um caminho para ele, ele move moinhos, gera eletricidade, dá vida. É isso que você está fazendo agora. Está construindo leitos internos, canalizando sua força vital, transformando o que antes te destruía em algo que agora te constrói. Você já se perguntou quantas vezes a sua falta de energia vinha não de cansaço físico, mas da fuga energética constante? Está disposto a parar de correr e começar a canalizar? Compartilhe com alguém que precisa encontrar esse leito invisível. Chega um momento na jornada em que não se trata mais de resistência ao desejo, mas de transformação dele. Joe Dispenza explica que o desejo é apenas energia esperando por uma nova intenção. O que muda tudo é para onde você olha, o que você sente enquanto respira, a história que você escolhe contar com sua biologia. O erro não está em sentir, está em reagir no automático, está em deixar que o impulso decida o destino. Mas você está aqui para algo maior. E essa força que pulsa em você, essa inquietação que sobe pela espinha quando você escuta essas palavras, é a mesma que moveu mestres, criadores e líderes. Eles não apagaram o fogo. Eles deram direção a ele, criaram com ele, vibraram com ele, sustentaram sua presença com ele. Joe mostra que quando a energia sobe e se estabiliza no cérebro e no coração, você entra em coerência. E coerência não é apenas paz, é potência. Um estado onde o que você pensa, sente e faz estão alinhados. Nesse estado você para de buscar e começa a atrair. Para de correr e começa a irradiar. E tudo começa com pequenas decisões. A cada escolha de reter, você fortalece sua assinatura energética. A cada impulso transmutado, você constrói uma nova identidade, um novo campo, uma nova realidade. Visualize agora a energia subindo novamente. Puxe-a com a respiração. Mantenha o foco na intenção. Eu não fujo mais. Eu canalizo. Eu crio. Repita internamente. Sinta a energia cruzar o coração, chegar ao topo da cabeça. Permita que ela permaneça ali por um instante. Essa é sua nova frequência. Esse é o seu verdadeiro poder. Você já se perguntou quantas versões suas estão esperando essa decisão? A decisão de parar de viver pela carne e começar a viver pela consciência? Se isso te tocou, comente "Eu senti isso" e continue essa jornada. Você não é seus pensamentos, não é seus desejos e definitivamente não é seus impulsos. Joe Dispenza afirma que o verdadeiro eu começa a emergir quando você observa tudo isso sem se confundir com nada disso. Quando você percebe que pode sentir sem se entregar, pensar sem acreditar, desejar sem ser comandado. É nesse espaço interno, entre o impulso e a resposta, que a alquimia começa. E nesse espaço, a energia sexual deixa de ser um chamado à repetição e se torna um convite à criação. Ela sobe, ela clareia, ela cura. O cérebro, estimulado por essa nova informação energética, começa a formar novas sinapses. O corpo, habituado ao velho vício, começa a aprender um novo estado de ser. Você está literalmente se refazendo. Não simbolicamente, fisicamente, neurologicamente, espiritualmente. Mas isso exige prática, disciplina, amor próprio em sua forma mais crua, o compromisso com seu estado interno. Joe ensina que, ao elevar essa energia repetidamente, você rompe com a identidade antiga. E cada vez que você diz não ao prazer que esvazia, e sim à intenção que constrói, uma parte sua morre, mas outra nasce, mais forte, mais presente, mais magnética. Enquanto você escuta isso, pare por um instante, inspire profundamente e segure. Sinta a energia acumulada. Agora solte devagar e visualize essa energia se distribuindo pelo corpo como luz líquida. Ela está te reescrevendo agora.
E cada célula que recebe essa nova frequência começa a vibrar diferente. Você já se perguntou por que, mesmo com tanto conhecimento, ainda repete os mesmos erros? Talvez porque ainda não praticou o suficiente para que o novo eu se torne o eu automático. Mas agora, cada escolha conta. Cada respiração é um comando. Cada retenção, uma declaração. Eu sou o senhor da minha energia. Está pronto para viver como quem governa? Compartilhe com alguém que precisa lembrar quem é. Você já percebeu como o mundo lá fora parece conspirar para que você se distraia de si? Propagandas, estímulos, notificações, tudo desenhado para capturar sua atenção, esvaziar sua presença e, com isso, drenar sua energia. Joe Dispenza diz que a atenção é a moeda mais valiosa que você possui. Onde ela vai, a energia vai. E se sua atenção vive dispersa, sua energia também vive fraca, instável, incoerente. Mas imagine se você a recolhesse. Se ao invés de buscar estímulos, você buscasse coerência. E se ao invés de entregar sua energia a imagens e pensamentos que apenas alimentam o vazio, você começasse a cultivá-la dentro de si, como quem guarda uma chama sagrada? A energia sexual, nesse contexto, não é o inimigo, é o tesouro. O problema não está em senti-la, está em não saber o que fazer com ela. E o que Joe nos mostra é que você pode ensinar seu corpo a subir, a se refinar, a vibrar de uma forma tão pura, tão alinhada, que o mundo ao seu redor comece a responder diferente. Porque tudo muda quando sua frequência muda. Enquanto você escuta isso, feche os olhos e visualize cada célula do seu corpo se preenchendo de luz. Imagine sua energia se acumulando no coração e irradiando como um campo invisível ao seu redor. Você está se tornando um novo ser, não um personagem, não uma máscara, mas uma verdade encarnada. Uma identidade alinhada com propósito, com visão, com força interna. E o mais poderoso, isso não depende de nada externo. Não depende de dinheiro, status, elogios. Só depende de sua escolha, agora. Você já se perguntou o que aconteceria se por 30 dias você não desperdiçasse sua energia sexual em nenhuma fuga, nenhuma descarga sem intenção, apenas retenção e respiração, direcionamento e presença? O campo ao seu redor mudaria. Suas ideias se multiplicariam. Sua visão se abriria. Você se tornaria magnético. Está disposto a tentar? Comente "Eu senti isso" se esse experimento já começou dentro de você. Existe um poder silencioso em você que ainda não foi totalmente ativado. Ele vive escondido sob camadas de condicionamento, distração e medo. Mas está ali. E se você estiver escutando isso agora, é porque ele já começou a se mover. Joe Dispenza explica que sua realidade externa é um espelho da sua coerência interna. Quando você está desalinhado, vive repetindo o conhecido. Quando está em coerência, cria o desconhecido. E essa coerência começa com sua energia mais primal, a sexual. O que você faz com ela define o que você está manifestando. Porque energia é criação. Energia é intenção em movimento. Se você gasta tudo no impulso, não sobra nada para o milagre. Mas quando você guarda, cultiva, eleva, algo desperta. Seu cérebro entra em coerência, seu coração se estabiliza, seu campo se expande. E então, o que era invisível começa a se tornar real. Oportunidades surgem, ideias chegam, pessoas certas aparecem. Você começa a viver de dentro para fora. Mas tudo isso começa com um sim silencioso. Sim para a disciplina. Sim para a escolha consciente. Sim para o comando interno. Enquanto você escuta isso, traga sua atenção para o centro do peito. Respire profundamente. Imagine a energia sexual que habita os centros inferiores subindo como uma serpente de luz pela sua coluna, atravessando vértebra por vértebra até se fundir ao seu coração. Sinta o calor, sinta a calma, sinta o poder que não grita, mas vibra. Esse é o estado criador. Esse é o início da sua nova vida. Você já se perguntou por que tantos homens falham no auge? Por que chegaram lá sem aprender a governar essa energia? Mas você está tendo a chance de fazer diferente, de começar dentro,
de construir um império invisível que sustentará tudo o que você for conquistar depois. Vai esperar cair, ou vai escolher se erguer agora? O corpo humano é um templo onde a energia circula como rio, mas um rio sem margens transborda, e energia sem direção se perde. Joe Dispenza nos mostra que toda energia tem inteligência, e ela segue a atenção como um farol. Quando você está preso ao prazer imediato, sua energia fica estagnada, vibra apenas nos centros inferiores. Sobrevivência, desejo, conquista. Mas quando você fecha os olhos, respira e decide conscientemente elevar essa energia, o templo interno se acende. É como se você estivesse dizendo ao universo: eu estou pronto. E o universo responde, porque o campo quântico responde à vibração, não à intenção vazia. E sua vibração depende do estado interno. E seu estado interno depende de como você lida com o que mais te desafia, seus desejos. Seu impulso sexual é um dos portais mais poderosos que existem. Ele pode te prender nos ciclos de sempre, ou pode te levar a estados de criação que poucos ousam acessar. E esse acesso começa em silêncio. Começa quando você escolhe. Escolhe não porque é fácil, mas porque é verdade, porque sua alma já não aguenta mais viver fragmentada. Enquanto você escuta isso, respire, puxe o ar com força e leve sua atenção para o topo da cabeça. Visualize um ponto de luz, como se fosse uma coroa energética, acendendo ali. É o sétimo centro, o portal entre o corpo e o campo. Agora imagine sua energia sexual chegando até ele. Imagine esse fogo interno se transformando em visão, sabedoria, presença. Essa é a verdadeira realeza. Governar a si mesmo a ponto de ser rei do próprio campo. Joe nos ensina: quando você domina o corpo, acessa a mente do futuro. E quando vive no futuro, já não precisa fugir do presente. Você já se perguntou quantas versões suas estão esperando esse salto? Está pronto para reinar de dentro para fora? Você carrega dentro de si a mesma energia que moldou impérios, moveu amantes e inspirou obras eternas. Mas o que define o destino dessa energia é sua consciência. Joe Dispenza revela que, sem intenção clara, a energia segue padrões passados. Ela busca o caminho de menor resistência. E o caminho mais fácil, quase sempre, é o vício, a repetição, o alívio instantâneo. Mas alívio não é cura. E prazer sem propósito é fuga disfarçada. Quando você começa a observar sua energia sexual como uma força criadora, tudo muda. Ela deixa de ser apenas impulso, se torna matéria-prima para um novo estado de ser. Um estado onde você não busca mais preencher buracos, mas expandir sua presença. Você não está mais correndo atrás de algo, está transbordando de algo. Joe ensina que quando você eleva essa energia ao cérebro, especialmente ao lóbulo frontal, sede da intenção, você ativa uma mente mais elevada. Uma mente que comanda o corpo, não o contrário. E essa mente cria, porque ela está conectada ao campo quântico. Enquanto você escuta isso, traga sua atenção para o ponto entre as sobrancelhas. Respire fundo. Visualize um feixe de luz subindo pela coluna e se concentrando nesse ponto. Sinta a pressão. Sinta a presença. Essa é sua visão sendo ativada. Seu eu superior tomando forma. É nesse estado que você começa a atrair, não por desejo, mas por coerência. Não por carência, mas por sintonia. Porque o campo responde à coerência entre coração e mente. E essa coerência só nasce quando você escolhe canalizar, não dispersar. Você já se perguntou como seria sua vida se todos os seus desejos servissem à sua missão e não à sua distração? E se cada impulso fosse transmutado em ação criadora? Isso não é utopia, é biologia desperta. E o início disso tudo está na sua próxima respiração. Comente: eu senti isso, se está pronto para criar com a energia que antes desperdiçava. Há algo que acontece quando você para de viver apenas pelo que sente e começa a viver pelo que escolhe sentir. Joe Dispenza chama isso de recondicionamento do corpo ao novo eu. O antigo eu reage, o novo eu cria. E essa criação começa pelo domínio da energia mais primal que você possui, o desejo sexual.
Quando reprimido, ele adoece. Quando explorado sem consciência, escraviza. Mas quando elevado, desperta. Desperta algo que estava adormecido em você. Uma mente que observa, uma alma que escolhe, um campo que responde. Enquanto a maioria vive em guerra interna, tentando lutar contra seus impulsos ou se entregando a eles, o verdadeiro Criador simplesmente os canaliza. Ele entende que o impulso é a energia pedindo forma. E ele dá essa forma com intenção, com foco, com direção. Joe nos mostra que o cérebro é moldável e que com repetição e presença você pode ensinar o corpo a buscar prazer na disciplina, a sentir êxtase na retenção, a descobrir paz em meio ao fogo. E é nesse ponto que a energia sexual deixa de ser um problema e se torna um portal para um novo estado de ser, um portal para o invisível. Enquanto você escuta isso, inspire profundamente. Traga toda a sua atenção para a base da coluna e, com a respiração, conduza a energia até o centro do peito. Segure por alguns segundos. Agora leve-a até o topo da cabeça. Sinta como se um raio estivesse passando por você. Isso não é só visualização, é reprogramação vibracional. A cada prática, você fortalece um novo circuito interno, um circuito que sustenta sua presença, sua missão, sua liderança. Você já se perguntou por que alguns homens, mesmo sem dizer nada, dominam o espaço? Talvez porque eles dominaram o próprio campo antes. Estão prontos para agir, mas nunca agem por urgência. Você está se tornando esse tipo de homem agora? Enquanto você silencia, seu campo começa a falar. Joe Dispenza explica que o silêncio interno não é ausência, é frequência. Um estado onde o corpo não mais comanda, mas serve. Onde a mente não mais corre, mas dirige. E o desejo deixa de ser um ruído e se transforma em ritmo. Ritmo de criação, de foco, de alinhamento. O homem que aprende a respirar dentro do próprio fogo se torna inabalável. Ele não precisa mais fugir do que sente, porque já sabe o que fazer com o que sente. E quando isso acontece, algo começa a nascer dentro dele. Soberania vibracional. Um estado onde ele não precisa controlar o mundo lá fora, porque já governa o mundo cá dentro. Joe chama isso de coerência entre cérebro e coração, uma harmonia biológica, emocional e espiritual que irradia força. Não uma força que impõe, mas uma força que sustenta. E essa força tem origem em escolhas silenciosas. Em noites em que você diz não ao vício e sim à visão. Em manhãs em que você respira antes de reagir. Em momentos em que você canaliza em vez de ceder. Enquanto você escuta isso, sinta sua energia agora. Ela está se movimentando, está sendo chamada de volta ao seu centro. Imagine um campo de luz ao redor do seu corpo. Ele pulsa, ele responde ao que você sente, ele é moldado por cada intenção que você sustenta. E quando você retém sua energia sexual e a eleva, esse campo se amplia, se fortalece, se torna magnético. Você já se perguntou quantas portas se fecham quando você está energeticamente fraco? E quantas se abririam se você estivesse vibrando em alta intenção, presença e disciplina? O universo não responde a palavras, ele responde a estados. E você está agora criando um novo estado de ser. Tudo o que você precisa já está em você. A energia que pulsa agora entre seus centros inferiores é a mesma que movia reis, sábios, profetas e visionários. A diferença nunca esteve na força, sempre esteve no que se faz com ela. Joe Dispenza ensina: a energia sexual é uma semente divina. Ela pode ser usada para perpetuar os ciclos do corpo ou para ativar a consciência do campo. Você escolhe. A cada dia, a cada escolha silenciosa. E essa escolha vai moldar quem você se torna. Você pode continuar se repetindo, ou pode começar a se reescrever. Pode continuar aliviando a tensão, ou pode transformá-la em direção. Pode continuar servindo ao impulso, ou fazer dele seu servo. A transmutação é mais do que um conceito. É o momento exato em que você para de ser comandado e começa a comandar. Quando você segura o desejo com amor, respira nele e o faz subir como luz.
Quando o que era instinto se transforma em presença, quando o que era vício vira visão. Esse é o ponto de virada. O lugar onde o homem comum morre e nasce o rei. Não o rei do mundo, mas o rei de si. De seu corpo, de sua alma, de sua missão. O mundo não precisa de mais homens excitados. Precisa de homens incendiados por propósito. Homens que não apenas desejam, mas dirigem. Que não apenas sentem, mas sustentam. Que não apenas vivem, mas vibram. Sua alma não quer mais sobreviver. Ela quer despertar. E despertar exige força, foco, fogo canalizado. A energia sexual não é pecado, é poder. Mas como todo poder, ela exige maturidade. E essa maturidade começa agora, no silêncio da sua respiração. No não que você diz ao que enfraquece. No sim que você sustenta ao que constrói. Comente "eu senti isso", se essa jornada despertou algo em você. Compartilhe com quem precisa lembrar que existe um trono esperando por ele. Porque tudo que você cria começa no que você escolhe conter.